Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar em pé para lermos a palavra? Você vai falar assim, essa palavra é conhecida, eu já sei tudo dela, mas a Bíblia fala que cada dia o Senhor renova a sua palavra. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Reis 18, 36. Aleluia. Samuel, Reis, 1 Reis 18, 36. Acharam? Amém? Diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus e que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Vamos fazer um ato profético? Feche sua Bíblia. Você vai pensar no problema que você está enfrentando hoje. E quando nós falarmos assim, povo, você vai pensar no seu problema. Então, eu vou falar e vocês vão repetir. Só que na hora que a gente falar, que nós falarmos povo, você vai pensar no seu problema. Amém? Pensou? Gravou aí o problema? Então erga sua mão. E com fé, diga: mostra, Senhor, para este povo que há Deus em Israel, e eles saberão que só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel em todo tempo. E em todo tempo Deus é fiel. Oh, aleluia! Pode se assentar, amado. Eu já estou com essa palavra há muito tempo no meu coração. E eu tenho um caderno de pregações. E aí, quando o pastor selecionou para ver quem ia pregar desde o ano passado isso, e separou todos os profetas de Deus para trazer a palavra, eu fui olhar no meu caderno de pregação e falei, deixa eu ver uma pregação que ainda não preguei. E aí eu olhei essa palavra, só que lá no meu caderno de pregação eu tinha escrito uma coisa totalmente diferente. E a palavra do Senhor se renova a cada dia. E aí eu coloquei vários títulos na palavra, mas só que hoje de manhã Deus falou comigo: quem que você quer ser? Acabe ou Elias? Desculpa, irmão, a palavra hoje é um pouco pesada, mas quem você quer ser? Acabe ou Elias? Depende de você. Eu vou te contar a história para você escolher quem você quer ser. Acabe era um rei, e aí ele comandava um povo. E aí, amados, a palavra de Deus diz lá em 1 Reis 17, no versículo 30, eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz sobre Acabe. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos os reis que vieram antes. E no versículo 32 diz: e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E depois diz
que ele fez tudo o que era incorreto aos olhos do Senhor. Só que Acabe conhecia o Deus de Israel. E aí Acabe preferiu agir de outra maneira. Então ele se casou com Jezabel. Vai vendo. Jezabel tomou autoridade sobre Acabe, porque ela mandava, ele fazia. E aí ela começou a dominar. E aí colocou os postes ídolos lá dentro, ou seja, vários ídolos. E aí, o que aconteceu? Acabe se esqueceu de Deus. E a palavra de Deus nos conta, no capítulo 17, depois você pode ler na sua casa, que Deus enviou Elias, o tisbita, lá para falar com Acabe. E disse assim, olha, vai haver uma grande escassez na terra, não vai chover. E com a escassez da terra, se não chove, esses dias que nós passamos aí sem água, né? Com redução de água, na minha casa terminava meio-dia, voltava só 6 da tarde. Sem água a gente não é nada, vamos falar a verdade. A gente não planta, a gente não come, não faz a higiene pessoal, né? Não usa para nada. Sem água a gente não é nada. No entanto, o que Deus fez? 1/3 de terra e o restante de água. Porque sem água nós não somos nada. Agora vocês imaginem, quando começa lá o versículo 18, número 1, diz assim, ó, e sucedeu que muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. Ou seja, a seca foi de 3 anos. Amados, se assim, um dia, uma semana, a gente passa com a torneira seca, a gente fica desesperado para fazer nosso alimento, para tomar banho, etc. e tal. Imagine 3 anos de escassez. 3 anos de escassez. Acabe, no seu palácio, tinha um mordomo que se chamava Obadias. Obadias, apesar de trabalhar como mordomo para Acabe, ele era correto diante de Deus. Ele obedecia a Deus desde a sua mocidade. A Bíblia fala que ele era temente. E sabe, Deus não coloca ninguém no lugar errado, nem na hora errada. Deus faz tudo perfeito. Sabe por quê? Porque ele era mordomo de Acabe no tempo da escassez. E ele ficou sabendo que Jezabel estava matando os profetas. Então Obadias pegou como mordomo, separou 100 profetas e colocou em 2 covas, 50 e 50. Agora eu vou te explicar por quê. Ele não podia ter feito 5 covas de 20 profetas? Poderia. 4 de 25? Poderia. Né? Era menos pessoas. Só que Deus é tão perfeito, como que ele iria sustentar esses profetas com água e pão, diz a Bíblia, se as covas fossem distantes? Não teria como. E Deus, como ele faz tudo correto e perfeito, ele colocou 50 numa cova e 50 na outra. Ou seja, se ele era mordomo, se ele pegasse o jarro e fosse dar água, se ele levasse um cesto de pão, ninguém ia desconfiar. Ele era mordomo, ele levava para lá e para cá. Então ninguém interrogava ele para saber. Olha que lindo isso, irmãos. Deus usa as pessoas extraordinárias para nos alimentar. Deus usa pessoas que a gente nem imagina para nos sustentar. E eu acredito que os profetas ficaram ali naquela cova, nas 2 covas. Eles não ficaram batendo papo. Eles não ficaram conversando sobre o dia seguinte. Eles ficaram orando e pedindo a Deus: socorre-nos. Socorre-nos, Senhor. Amados, o tempo de cova aqui quer dizer um tempo de separação. Um tempo de crescimento. Um tempo de fortalecimento, um tempo de ousadia, um tempo de amor, um tempo de ministrar, um tempo de falar, um tempo de agir conforme o coração de Deus.
eles precisavam desse tempo, eles precisavam ser refugiados para ficar seguro debaixo das asas do Senhor. Quero te dizer uma coisa. Se hoje você se sente assim, dentro de uma cova, e não sabe o que fazer da sua vida, não sabe para onde ir, que decisão tomar, eu tenho algo de Deus para falar para você. Saiba que esse tempo é para você buscar a Deus. É um tempo de separação. É um tempo de fortalecimento. Você pode falar assim, mas eu não estou vendo nada. Mas Deus fala, espera. Eles ficaram um tempo ali. Não foi do dia para a noite. Ele sustentou eles, Obadias sustentou os profetas por algum tempo. Então Acabe falou assim para Obadias, ele era mordomo. Olha, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de ervas para os meus cavalos e as minhas mulas, porque é escassez. Então vamos à procura, eu vou para um lado e você vai para o outro. Ele estava preocupado, amados, com as mulas e os cavalos. Ele não estava preocupado com as pessoas, o que tinha ou não para comer. Olha, quando a pessoa está longe da visão de Deus, como ela se preocupa com coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, mas sim com a do reino. Se a tua visão não está no reino, está nas coisas deste mundo. Se você está preocupado com o que você vai comer amanhã, o que você vai vestir, como você vai andar, você está preocupado com as coisas deste mundo. E Deus fala hoje para você, se preocupe com o reino, porque nada irá te faltar. Nada. Se Ele diz que as plantas, oh aleluia, que os animais sobrevivem por Ele, imagina você. Ele cuida de tudo. Ele sabe tudo. E Ele sabe por que você está aqui hoje. Porque você precisa hoje tomar uma posição diante de Deus. Ontem foi falado sobre o comprometimento. Anteontem foi falado sobre esticar as suas tendas. E anteontem, lá no domingo, foi falado sobre não deixar os ovos da serpente dominar a sua mente. É uma sequência de palavras que Deus quer tratar na sua vida e na minha. Aí o mordomo, no meio do caminho, com quem que ele se depara? Com Elias. E Elias dá um recado para ele. Vai lá e fala para Acabe que ainda hoje eu quero falar com ele. Ele falou assim, meu Senhor, eu sirvo o Senhor, nosso Deus, desde a minha mocidade. Se eu falar isso para Acabe, e se ele me matar? Ele falou assim, diga para ele que eu quero falar com ele hoje. Amados, Elias era um homem de coragem. Elias era um homem de ousadia. Pensa você entregar um recado de Deus para alguém e falar assim, ó, durante 3 anos não vai chover, vai ter escassez de água e comida na sua terra, na sua casa. Você tem que ser muito homem de Deus para dar um recado desse para um reino. Muito. Só que lá diz que Deus queria fazer chover. Já tinham se passado 3 anos. Acabe foi ao encontro de Elias. E chegando lá, ele perguntou para Elias, você é o perturbador de Israel? Olha os olhos de Acabe. Não enxergava Elias como um homem de Deus. Não te enxergam como servo do Senhor? Não te enxergam como profeta de Deus? Não te enxerga como vaso de unção em qualquer lugar que você esteja? Não faça nada. Deus fará por você. Não adianta você se explicar, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu faço propósito, eu entro em campanha. Não adianta. Deus tem que mostrar para eles quem é Deus. Ele não disse nada. Ele disse, eu ou é você e a tua casa que tem perturbado Israel? Então faz o seguinte, vamos fazer um combinado? Separa
os seus 450 profetas. E os 400 lá que estavam com Jezabel. São 850 profetas. E vamos subir o Monte Carmelo. E lá em cima a gente conversa. Isso eu estou falando com as minhas palavras. Deus, nessa noite, vai te dar estratégias novas de como você tem que agir com o seu inimigo. Não vai ser de falar. Não vai ser de brigar. Deus vai te dar uma estratégia nova. Algo sobrenatural que você nem havia pensado. Você vai dizer, nossa, nunca havia pensado nessa estratégia. É isso que Deus vai fazer com você. O Carmelo ficava a 513 metros de altura. Presta atenção, 513 metros de altura. Eles subiram até lá. E Elias falou, então, peguem 2 bezerros, e aí cortem os bezerros, façam o seu altar. E eles fizeram. E Elias falou, não coloquem fogo. Peça aos seus deuses que derramem fogo do céu. E a palavra de Deus nos fala que eles ficaram de manhã até o meio-dia. De umas 6 horas da manhã, né? Até o meio-dia. Clamando, se batendo, sangrando, se cortando. Aí Elias ainda zombava. Falava, vai ver que seu Deus está dormindo. Grita mais alto para despertar. Vai ver que ele saiu e não está te ouvindo. Espere ele voltar. Amados, olha a ousadia. Você vai ficar sentado e vai ver o seu próprio inimigo se enrolar na própria corda que ele está fazendo. Você só vai ficar olhando. Amém? E aí, o que aconteceu? Eles se cansaram. Porque tem uma hora que cansa, né? Tem uma hora que cansa. Elias falou, acabou? Encerrou? Posso fazer o meu agora? Então tá bom, então vamos limpar o altar. É aí que eu queria chegar. Deus não usa altar sujo. Deus não usa altar de acusação. Deus não usa altar que aponta o dedo. Deus não usa altar de murmuração, de reclamação. É muito fácil eu acusar. É muito mais difícil eu ajudar. Ei, Deus fala para você nessa noite como falou para mim. Inverta o papel. Faça diferente. Ajude, não acuse. Foi duro eu ouvir isso de Deus. Eu preciso te dar uma estratégia nova de amor. De carinho. Porque Elias fez um bom discípulo que foi Eliseu. E você fará discípulos abençoados como você vai ser. Não foi muito de falar, foi de fazer. Então ele limpou o altar, tirou tudo aquilo que não prestava. A primeira coisa que ele fez, colocou 12 pedras. 12 pedras que significavam as 12 tribos de Israel. Aí ele disse assim, eu quero 4 cântaros de água. Cada cântaro de água, mais ou menos uns 100 litros, né? 120 litros. Pensa num negócio grande. Eles estavam lá no Monte Carmelo, a 513 metros de altura. Sabe onde tinha água? A 27 quilômetros dali. Ou seja, eles tinham que descer e a 27 quilômetros e procurar. Como daqui, lá no Horto Florestal, vai? Né, pastor, mais ou menos? Daqui no Horto Florestal, eles tinham que ir a pé buscar os cântaros de água. 4 cântaros. Eles chegaram com os 4 cântaros, porque era escassez. Só lá tinha água. Aí Elias falou, vai de novo. Eles foram. Vai de novo. E eles foram. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Que 4 cântaros de águas, vezes 3, são 12. 12 pedras. 12 cântaros de água.
12 dias para 12 meses de vitória. Entende, irmão? Entende o profundo de Deus na sua vida? Você não está aqui à toa. Deus está vendo o seu sacrifício de 12 dias para 12 meses de vitória. Porque Ele vai fazer um altar com 12 pedras e 12 cântaros de água para engrandecer o nome dEle. Você consegue entender isso? Aí Ele fez um rego em volta, um buraco gigante, despejou as águas ali, cortou o cordeiro. E Ele fez uma oração de 57 palavras. Eu estou ficando boa igual o André. Perceberam, né? 57 palavras. Que foi esse versículo que nós lemos. Resumindo. Mostra para este povo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é o Deus de Israel. Mas mostra para este povo. Quem é o Deus de Israel? Oh, aleluia! E a Bíblia fala que a oração dele não foi extensa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do teu povo, pedindo perdão por esse pecado, por aquele, por aquele. Não! Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Não é o muito falar, é o agir que Deus faz. Oh, aleluia! Amados, a palavra de Deus diz que veio uma labareda de fogo e consumiu o holocausto, lambeu a água. No natural, a água apaga o fogo. Se caísse o fogo na água de tantos jarros de água, você concorda comigo que ia apagar o fogo? Ah, irmãos, milagre de Deus não se explica, se vive. Deus não está pedindo para você explicar o milagre que vai acontecer na tua vida. Deus está mandando você viver o milagre que Ele tem para você. O fogo lambeu a água. Lambeu. O fogo de Deus está aqui neste lugar para lamber o teu problema, a tua dificuldade, o teu medo, o teu obstáculo. Ele está aqui para fazer o teu milagre acontecer. Mas, pastor, hoje é o 4º dia da campanha, nós vamos orar pelo mês de abril, não aconteceu nada. Espera! Espera! Deus tem algo sobrenatural sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, nós lemos, eles olharam e disseram, só o Senhor é Deus. Você vai olhar. Pessoas vão olhar do teu trabalho, da tua escola, seus amigos, e vão dizer, não acredito que ele teve essa cura. Só o Senhor é Deus. Eu não acredito que ele teve essa porta de emprego. Só o Senhor é Deus. Eu não acredito que ele conseguiu converter a família inteira. Só o Senhor é Deus. Eu não acredito que ele conseguiu esses dons. Nossa, eu estou há anos orando na igreja e não consigo esses dons. Só o Senhor é Deus. Você consegue acreditar que só o Senhor é Deus? Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas nós precisamos limpar o nosso altar. Não de muito falar, mas de muito agir. Pare para você pensar, mesmo que seja dolorido para você ouvir isso essa noite. Muda o seu dedo de acusador por um abraço de amor. Muda um dedo. É fácil eu acusar. É fácil eu dizer os defeitos. É fácil eu falar mal. Muda por um abraço de amor. Muda por um abraço de amor. É muito difícil isso para mim estar dizendo isso para vocês hoje. É muito difícil. Porque Deus teve que tratar comigo. Deus teve que tirar coisas da minha vida que me machucavam. Para eu dizer um abraço de amor. Um abraço de amor a você. Um abraço de amor a você. Se muitas vezes eu não te abracei, um abraço de amor para você. Amados, eu vou repetir o que a Ana Lúcia disse ontem. Vamos vestir a camisa da restauração em Cristo. Vamos ajudar o nosso pastor, como fez Arão e Ur. Vamos cada um segurar de um lado. Quando eles seguravam, tinha vitória.
Vamos segurar a vida dos nossos pastores para alcançarmos a nossa vitória. É aquilo que ela disse ontem: se eles são abençoados, nós somos. Se eles têm terra, nós temos. Se eles têm prosperidade financeira, nós temos. Se eles têm prosperidade espiritual, nós temos. Vamos ajudá-lo. E saiba de uma coisa: só há um Deus de milagre neste lugar. E esse Deus vai fazer um milagre na tua vida. Porque aí você vai falar assim: só o Senhor é Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deus é fiel em todo tempo. Eu creio em algo extraordinário neste lugar. E eu profetizo sobre a sua vida renovo, restauração. Eu profetizo na sua vida bênção espiritual e financeira. Muitos vão vir aqui e vão falar: eu não tinha e hoje eu tenho. Eu consegui por um milagre. Eu me posicionei e Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Eu creio e vou ver testemunhos assim. De Deus falando: olha, eu tenho uma dívida imensa, não sei como pagar. A pessoa te ligar e falar assim: está perdoada a sua dívida. Você crê nisso? Eu creio nisso. De você falar assim: ai, eu queria tanto entrar, só eu queria tanto. Deus vê o seu coração e falar: é teu, filho. Toma, contempla. Em nome de Jesus, igreja próspera, de vitória, de bênção. Um 2016 renovador, restaurador, curador, libertador na sua vida. Mesmo que seus olhos não estejam vendo, creia que só o Senhor é Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.